abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, capítulo de número 4, versículo de número 31. Eu disse aos irmãos em janeiro, e eu não quero me permitir esquecer, e nem quero permitir que vocês esqueçam, que o último culto de cada mês nós vamos dar a conotação missionária. Já está na hora de resgatar os projetos missionários da nossa igreja, de retomar a linguagem missionária, a visão, a alma missionária da igreja, de retomarmos os seminários e simpósios de missões, os congressos, as feiras missionárias. Para isso nós vamos retomando essa ênfase. Eu quero até estimular todo o nossa equipe, que último domingo toda a nossa abordagem venha com esse apontamento. Então, eu quero trazer uma palavra sobre missões. Eu não iria pregar hoje. Tem alguém agendado, escalado para ministrar hoje, mas alguém não conferiu a escala. E aí quando eu perguntei agora à tarde, ele disse assim, não vi não, perdão, mas eu posso dar um jeito. Eu disse, não, fica tranquilo que chega lá, a gente dá um jeito. Ou você prega, ou eu prego, ou a gente simplesmente conduz o culto com louvor, apelo. Deus tem os seus caminhos, fique em paz. E vindo de casa para a igreja, o Senhor me trouxe essa palavra ao coração. Não vai ser uma pregação. Eu quero lhe compartilhar alguns princípios espirituais e eu queria dar um tema: impacto missionário. Impacto missionário. João capítulo 4, versículo 31 a 37 diz assim: os seus discípulos, irmão Sérgio, lhe rogavam dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. João 4, 31 em diante. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que colhe, ou o que ceifa. Diga amém. Agora diga comigo: os meus filhos colherão da semeadura poderosa que eu estou fazendo. Amém. Senta um pouquinho, no nome do Senhor. Irmãos, a palavra missões vem do grego apostelo, que é a mesma raiz da palavra apóstolo e significa enviar ou enviado. No latim, a palavra é mito, que dá a ideia de alguém que tem uma missão e que está determinado a cumprir esta missão. Estes dois vocábulos se aplicam
de maneira direta ao Senhor Jesus, que, como enviado de Deus, portador de uma missão, estava determinado a expressão era-lhe necessário se deve ao plano da salvação. Ele veio para salvar a todos, e todos inclui os samaritanos. Todos nós sabemos, ou pelo menos a maioria de nós tem conhecimento, que os judeus e os samaritanos eram inimigos há séculos. Desde que houve o cativeiro das 10 tribos, e Ben-Hadad, rei da Síria, dispersou o povo de Israel pelas províncias do império, e trouxe para a terra de Israel povos estranhos, que se tornaram ancestrais dos samaritanos. A partir daí, judeus e samaritanos se tornam adversários religiosos, étnicos. Havia uma rivalidade tamanha entre estas duas culturas, entre estes dois povos, e Jesus sabia. Jesus sabia, inclusive, porque não fazia muito tempo que ele havia enviado 2 dos seus discípulos, Tiago e João, chamados de Boanerges, os filhos do trovão. Eles foram fazer uma reserva para Jesus numa pousada, numa aldeia samaritana, e na verdade o hóspede era algum líder acompanhado de 12 membros da sua equipe. Quando o samaritano viu que se tratava de um judeu que ia hospedar na sua pousada, ele disse: não, judeu não pousa, não repousa, não dorme, não hospeda no meu hotel. E rejeitou hospedar a Jesus. Tiago e João ficaram tão chateados que eles disseram assim: mestre, libera a gente, para a gente pedir fogo do céu e matar esse bando de samaritanos. Jesus, olhando para eles, perguntou-lhes: ora, de que espírito sois? O que Jesus estava ensinando para eles é que a sua missão era a missão de estabelecer o reino de Deus entre os homens. Agora ele desce da Galileia, da Judéia, vai para a Samaria, desce da Judéia, vai para a Galileia, passa por Samaria. E onde Jesus passa, ele já é um rabi, um mestre muito conhecido. As multidões sabiam quem ele era, pelo seu nome e pelos seus milagres. João Batista acabara de ser morto, é por isso que Jesus está saindo da Judéia e indo para a Galileia. Herodes acabou de matar João Batista. O ambiente na Judéia está muito hostil, muito agressivo e perigoso. E Jesus decide sair de cena um pouco. Quando ele chega na região de Sicar, uma aldeia do território de Samaria, Jesus chama os seus discípulos e manda-lhes comprarem comida. Neste ínterim, vem uma mulher tirar água do poço de Jacó. Esse é um dos episódios mais lindos da Bíblia, do Novo Testamento. E Jesus desenvolve com ela um diálogo, uma conversa. Nesse espaço de tempo, enquanto Jesus conversa com a mulher samaritana, os discípulos retornam com comida. E eles se incomodam com Jesus conversando com uma mulher samaritana. E dizem: mestre, come. A ideia ali não é saciar a fome do mestre, é interromper a inconveniência de uma samaritana ocupando o tempo de Jesus.
Aí Jesus diz: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Por isso que eles tomam um choque. Mas semana passada rejeitaram hospedá-lo lá no hotel do samaritano e agora alguém trouxe comida para ele. Será que alguém aqui deu comida para Jesus? Quando ele percebe que os apóstolos não haviam entendido a sua colocação, ele diz: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem, vocês ainda não entenderam. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Outra vez Jesus está falando do seu propósito, da sua missão, daquilo que ele havia recebido do Pai como obra a ser realizada. Eu tive um professor de teologia na época da faculdade teológica, e ele havia servido na Tchecoslováquia como missionário. E algumas vezes ele dizia: todas as vezes que vocês quiserem imitar a Deus, a melhor maneira de fazê-lo é realizando missões, porque Deus é um Deus missionário. Eu abro um parêntese para lhe perguntar, dentro do âmbito da sua fé e vida cristã, qual é o seu propósito de vida? Por que você serve a Cristo e para quê? Você já parou para analisar que o propósito do resgate da nossa alma não é exclusivamente nos levar para o céu? Fosse assim, no dia que você aceitou Jesus, você teria sido trasladado, arrebatado. Aceitou Jesus? Arrebatou. Porque Deus nos salva e nos deixa aqui. Porque Ele nos salvou para um propósito. Qual é esse propósito? Alcançar a outros. Fazer com que outros cheguem ao conhecimento da verdade. Se nós formos lá para o Antigo Testamento, e se a gente der uma caminhada nas páginas sagradas, o irmão vai observar a ação de Deus em todo o tempo visa se fazer conhecido dos homens. Gênesis 6, por exemplo, ele levanta Noé para revelar-se à geração antediluviana. E o texto diz: Enoque andou com Deus. Gênesis 12, o Senhor chama Abrão e diz: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. O Senhor está chamando a Abrão para torná-lo conhecido entre os povos no meio dos quais Abrão haveria de conviver, de transitar. Era a sua missão revelar Deus, manifestar Deus. José, obviamente, não entendeu aquela ida desastrosa, aspas, para o Egito. Mas é a ida desastrosa de José ao Egito que cria a circunstância para que os egípcios conheçam o Deus de Israel. Moisés é chamado para libertar o povo, e o êxodo é mais do que uma escapada da escravidão para tomar uma terra
O Êxodo é um grande exemplo missionário, que é uma prova. Quando Raabe conversa com os 2 espias, ela diz assim: toda a terra sabe que o vosso Deus é Deus. E onde vocês passam, não há inimigo que vos possa resistir, porque o vosso Deus está convosco. Deus está se fazendo manifestado. Deus está se fazendo revelado. Lembra da menina cativa na casa de Naamã? Aquilo é missões. Ela diz: quem dera que o meu senhor Naamã estivesse em Samaria, diante do homem de Deus, e ele seria curado da sua lepra. Se você olhar o texto até o final, Naamã volta para a Síria curado, mas mais do que isso, ele se converte ao Deus de Israel. Está na Bíblia. Ele diz a Eliseu: eu vou levar terra da terra de Israel, me permite terra para que 2 mulas carreguem, porque ao chegar na Síria eu vou edificar um altar ao Deus de Israel. E ele diz: e todas as vezes que o meu rei entrar no templo de Rimon, Rimon é o deus principal da Síria, e ele se ajoelhar diante de Rimon, e eu tiver que me ajoelhar com ele, saiba o Senhor que o meu coração estará posto diante do Deus de Israel. Isso é conversão. Lembra de Jonas? O Senhor chama a Jonas como o maior exemplo no Antigo Testamento de missões transculturais. Vai para outra nação. Jonas foge, tem lá suas razões, eu entendo Jonas perfeitamente. Ninguém aqui faria diferente dele. Mas Deus está tão decidido a dar uma chance para Nínive, que ele faz Jonas chegar lá de ventre de peixe. Mas o Senhor se fará conhecido aos ninivitas. No Novo Testamento, o maior exemplo de missões é o próprio Jesus. Olha o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é por acaso que ele é chamado de Messias, ungido, enviado. Ele é a grande inspiração, o grande modelo, o grande padrão. E quando ele está prestes a ser assunto aos céus, ele olha para a igreja e diz: ide por todo o mundo, eu vos envio, eu vos dou poder, preguem o evangelho a toda criatura. Ele está transferindo para a igreja a responsabilidade de dar sequência à obra que ele iniciou. Que obra? Pregar o evangelho. Não há na terra posição mais nobre do que a posição de porta-voz do reino de Deus. Nada se compara, nada substitui. Na verdade, se a igreja entendesse a sua missão, tudo que nós fazemos teria como propósito revelar Deus às pessoas que transitam na nossa história. Nós somos agentes do céu na terra. Agora preste atenção numa coisa. No tempo que nós estamos vivendo, a igreja brasileira faz parte de um propósito muito específico de Deus. Nós estamos vivendo um tempo complexo, é verdade, mas a igreja brasileira faz parte de um propósito muito específico de Deus.
Eu lembro-me de alguns anos atrás, década de 90 ainda, quando o pastor norte-americano David Wilkerson mandou um depoimento para o jornal O Mensageiro da Paz, e ele disse que estava orando na frente da sede da ONU, e ele viu a bandeira brasileira sendo encharcada por uma chuva muito forte. E o Senhor falou com ele: eu vou avivar a igreja brasileira para alcançar o mundo através dela. Lembro-me, em 1992, eu estava no ginásio do Ibirapuera, sentado na segunda fileira. Pastor Nick Cruz, porto-riquenho, naturalizado norte-americano, protagonista do famoso filme A Cruz e o Punhal. Nick Cruz pregava, e no meio da pregação, o Espírito Santo o tomou em profecia e disse: eu vou levantar neste país 5 milhões de jovens e adolescentes cheios de poder para sacudirem esta nação com a palavra da minha pregação. Eu era rapazinho ainda, eu tinha 17, 18 anos, não pregava ainda. Eu disse a Jesus naquele dia: eu quero fazer parte deste exército. Posteriormente, novamente, pastor Wilkerson escreve e diz: Deus vai avivar a América Latina para incendiar o mundo. Dr. Lauren Friester é um dos grandes missiólogos dos Estados Unidos da América. E ele conta em um dos seus depoimentos que estava orando, e ele perguntou a Deus: como nós evangelizaremos o mundo? E o Senhor perguntou para ele: nós quem, Lauren? E ele disse: nós, os americanos. O senhor sabe que o mundo não será alcançado sem que a América esteja liderando o movimento. E ele diz que o Senhor falou com ele: Lauren, pare de orar. A sua oração é egoísta, eu não posso ouvi-la. E ele conta que disse a Deus: mas Senhor, sem os americanos não se faz missões. E o Senhor disse para ele: Lauren, olhe para o Brasil. E olhe para os povos latino-americanos. Porque não são vocês, os americanos, que hão de encabeçar a última grande arrancada da igreja, mas os povos da fala portuguesa hão de comandar a última grande comissão mundial. Você não me entendeu. Se você tivesse me entendido, você já estava dizendo: Deus, eu quero fazer parte, eu quero fazer parte, eu quero fazer parte. Não é à toa que existe uma ação desesperada de Satanás na América Latina para parar a igreja, para deter a igreja. O diabo quer de alguma forma colocar a igreja dentro de uma panela de pressão e comprimi-la. Mas presta atenção, não é possível fazer isso. Por que não é possível? Porque esta igreja é movida pelo poder do Espírito Santo, e quanto mais estreita, mais o fogo vai acendendo, incendiando, e um mover do Espírito Santo começa a acontecer. É tempo de pais oferecerem os seus filhos a Deus para serem usados por Ele. É tempo
tempo de colocarmos as nossas crianças, os nossos adolescentes a serviço do reino de Deus, os nossos jovens. É tempo de idosos, adultos, dizerem para Deus: enquanto eu tenho força, me consome pelo teu reino. Eu terminei de pregar uma certa feita em Salvador, e quando eu estava descendo do púlpito, se aproximou de mim um pastor que foi o primeiro missionário enviado da Bahia para outra nação. Ele estava então com 95, 96 anos, pastor Euclides Arlindo. E ele me pegou no braço, e quando eu percebi que ele ia falar, eu me aproximei, porque ele já falava bem lento e leve. E ele disse assim: irmão Josué, eu ainda tenho um sonho. Em segundos, a minha mente perguntou: qual será o sonho de um homem de 96 anos? E eu disse: pois não, pastor Euclides, qual é o sonho? Ele disse: eu ainda quero ser enviado para o campo. No ano seguinte, ele foi recolhido para a casa do pai. Mas ele deixou uma semente no meu coração. Se um homem com 96 anos ainda sonha ser enviado para o campo, eu tenho que perguntar para nós: qual é o teu sonho? O que te motiva? O que você espera da sua própria vida? O que temos feito para Deus e para o seu reino? Eu quero lhe dar 4 perspectivas de missões que Jesus nos ensina nesse texto. Não vou comentá-las. Eu vou apenas jogar no seu colo, te vira com o pacote. Nesse texto, Jesus está nos ensinando que missões, que impacto missionário se dá quando nós vemos a obra da evangelização como prioridade. Mestre, come. Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Jesus está dizendo que concluir o seu diálogo com a mulher samaritana era mais importante do que realizar, satisfazer uma necessidade básica da existência: comer. Jesus está dizendo que ganhar almas é mais importante do que o seu almoço. Jesus está dizendo que ganhar almas é mais importante do que quaisquer necessidades básicas e fundamentais que nós tenhamos. É por isso que quando ele chama Abrão para ver missões acima do seu relacionamento familiar, do seu núcleo familiar. Sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que haverei de te mostrar. Renuncia o conforto do núcleo familiar e vai fazer. Paulo, o apóstolo, ele via missões acima da sua própria vida. Paulo chega a dizer: porque em nada tenho a minha vida por preciosa. Atos 20. Contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que o Senhor Jesus me confiou.
Em Atos 21 ele diz: eu estou pronto não somente a ser preso, mas a morrer, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Em Gálatas, Paulo diz: desde agora ninguém me inquiete, não me importune, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Qual é a sua prioridade? O que te motiva? O que te mantém vivo? Qual é a chama que arde em você? A chamada não é só para mim. Cada um aqui tem um chamamento específico de Deus. E eu preciso lhe perguntar: o que você tem feito com a chamada que o Senhor te fez e com a chama que está queimando no seu coração? Fingindo que ela não arde? Segundo, nesse texto, Jesus nos ensina que o impacto missionário se dá quando nós percebemos as oportunidades. Ele diz assim: não dizeis vós que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu vos digo, levantem os olhos e vejam que os campos já estão brancos para começar a colheita. Jesus estava dizendo: vocês estão esperando 4 meses para a colheita do trigo, mas há uma colheita que pode começar agora. Os samaritanos estão vindo aí sedentos de Deus. O que Jesus está dizendo, querido, é que o carro novo pode esperar, a casa de praia pode esperar, a reforma da casa também pode esperar. Mas uma alma não tem tempo, ela pode partir para a eternidade hoje. Não deixe para falar de Jesus depois. Jesus é a urgência de agora. Nós só poderemos causar impacto se nós entendermos cada oportunidade para anunciarmos a Cristo. Não perca as oportunidades. Não perca as chances. No livro Heróis da Fé, tem um deles que foi fazer uma série de cruzadas numa região, não lembro se da Inglaterra. E como ele iria pregar 3 noites, ele resolveu que nas 2 primeiras noites ele não ia fazer apelo. Ele ia pregar as 3 noites para impactar a multidão. E na última noite ele convidaria quem quisesse aceitar a Cristo. Depois da pregação da primeira noite, ele mandou que as pessoas fossem para casa e pensassem no que ouviram e voltassem amanhã. Acontece que naquela madrugada um vulcão entrou em erupção e toda a aldeia foi levada pelas lavas do vulcão e não restou um sobrevivente. E ele diz: nunca deixe para ganhar uma alma amanhã. O que você fez hoje pela salvação de alguém? E se o alguém para quem você poderia ter dito pelo menos um Jesus te ama, morrer hoje à noite sem Jesus, quando você teve a chance de fazer alguma coisa e não fez, como fica a
tua responsabilidade diante de Deus. Nós nos orgulhamos em discutir sobre política, sobre economia, sobre esportes, geopolítica, ouro, dólar, euro. Nós nos orgulhamos em provar para os amigos que somos versáteis e sabemos falar de tudo e temos vergonha de apresentar Jesus, o único tesouro que de fato é tesouro. A oportunidade não pode ser perdida. Se você não consegue pregar na igreja, pregue na calçada, pregue na feira livre, pregue no seu salão de beleza, pregue na sua lanchonete, pregue no seu táxi, pregue no seu transporte por aplicativo. Mas de alguma forma não perca a oportunidade de dizer para alguém: Jesus te ama. Jesus tem um plano para a sua vida. Você faz parte do plano de Deus. Eu já contei aqui para os irmãos, eu estava em Londres e o pastor estava querendo me convencer de que o inglês não sente necessidade de Deus. Josué, o inglês ganha em libra, Josué. Uma libra vale mais do que R$6. Essa era a valorização da época. Para cada uma libra que o inglês recebe, um brasileiro recebe R$6. 1.000 libras são 6.000. Ele não sente falta de Deus. E eu disse para ele: o seu cristianismo é pobre, porque você está comparando o valor do Criador com o valor da libra. A libra não preenche o vazio de Deus na alma do inglês. E enquanto nós conversávamos, ele dirigia, e o volante lá é no sentido inverso, é no lado diferente do carro. Tinha hora que eu tinha a sensação que o carro ia bater. Eu tomava susto e segurava no painel. E num desses sustos, eu vi uma mulher sentada num ponto de ônibus e ela chorava copiosamente. E eu disse a ele: para o carro. Ele disse: para que eu para o carro? Ele disse: para que parar o carro? Eu disse para ele: para o carro, eu vou te provar que você está errado. E ele parou o carro, eu desci, fui em direção à mulher. Aí ele desesperou, porque ele viu que eu ia falar com a mulher, e ele veio atrás desesperado: ei, para, aqui é Inglaterra, você não fica abordando as pessoas assim como no Brasil. Eu disse: fica na tua. Sentei do lado da senhora, e com um inglês terrível, de perna quebrada, eu perguntei a pergunta mais idiota que eu poderia fazer para ela: a senhora está bem? Me disse, não é idiota uma pergunta dessa? A pessoa está num ponto de ônibus no meio da rua chorando, e você pergunta: a senhora está bem? Ah, me poupe. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos, tipo assim: tem um cara de quem está bem? Como o meu vocabulário é muito raso, eu disse para ela: a senhora sabia que Jesus te ama? Não dá para render muito. O inglês não me dava a chance de falar demais, então vamos direto ao ponto. A senhora sabia que Jesus te ama? Ela fez: sério? Tipo, me ama e eu estou assim? E ele de longe me censurando. Eu disse: chega para cá, ou vem me ajudar, traduz. Resumindo, ela estava à noite no culto, aceitou a Jesus como Salvador e foi para casa com a presença de Deus no seu coração. Não perca uma oportunidade, não perca uma oportunidade, não perca uma oportunidade. Vou terminar, vou parar. Terceiro, Jesus está nos ensinando nesse texto que o impacto missionário se dá quando nós temos discernimento de utilidade.
Provoca seu vizinho, fala com ele: você é útil no reino. Você é útil no reino. E Deus sabe utilizar, o mais incrível é a habilidade que Deus tem de utilizar as nossas limitações em favor do reino. Quer ver? Jesus diz no texto: um é o que semeia e outro é o que colhe. Ele está dizendo: cada um é chamado para um propósito. Eu nunca digo que eu ganhei uma alma tal para Jesus. Diga, eu prego aqui, 10, 15, 20 pessoas, 50 pessoas se convertem. Eu não chego em casa dizendo: ganhei 50 pessoas para Jesus hoje. Eu posso ser apenas o que está ceifando. Alguém semeou. Gente, ganhar uma alma para Jesus é uma operação de resgate. Teve alguém que deu um folheto 10 anos atrás. Tem pai ou mãe ou vizinho que está orando há não sei quantos anos para Jesus salvar aquela pessoa. No dia do culto teve alguém que mandou um convite para ele vir para a igreja. Na hora do culto alguém o recebeu bem, e isso faz parte do processo. Depois, enquanto eu estou pregando, tem alguém que está orando para Jesus salvar. Isso faz parte do processo. Quando eu faço apelo, eu posso ser apenas aquele que puxou o anzol, mas já tem alguém cuidando do processo e fazendo parte dele, porque cada um tem um propósito. Eu só tenho que entender que há um plano, eu tenho que ter discernimento de utilidade do reino de Deus. E isso significa que eu vou utilizar as minhas habilidades e limitações em favor de ganhar uma alma. Eu lembro do depoimento de um irmão muito simples, lá em São Paulo. Ele queria, porque queria ser pregador. E ele pediu para o pastor direto: pastor, deixa eu pregar num culto. E o pastor dizia: fica no óleo, irmão. São Paulo tem esse negócio de ficar no óleo. Fica no óleo, uma hora vai chegar. O irmão foi ficando no óleo, até que um dia encharcou. O irmão disse: ó, eu vou sair do óleo. E ele pregou a Bíblia e disse: hoje eu prego. E atrás da casa dele tinha uma serra muito alta, e ele escalou serra acima e foi subindo sem destino, com a Bíblia na mão. Quando ele chegou num ponto alto da serra, ele encontrou uma rocha, e ele subiu na rocha e começou a pregar. Mas pregou parecendo que tinha uma multidão na frente dele. Saudou os irmãos com a paz do Senhor. Ninguém respondeu, mas ele saudou, leu a Bíblia, pregou, falou em línguas, fez o apelo. Ninguém levantou a mão, mas ele orou pelos novos convertidos. Quando ele terminou de orar, ministrou a bênção apostólica e desceu para casa feliz da vida. Preguei. O pastor não deixou pregar na igreja, preguei. Domingo à noite, na hora do culto do bairro, quando o pastor termina de pregar e faz o apelo, um jovem lá de trás vem com as duas mãos levantadas, ajoelha na frente do altar. E enquanto o pastor ora, o jovem tira 2 revólveres da cintura, coloca em cima do púlpito. E depois da oração, o jovem diz assim: pastor, deixa eu falar uma coisa. E o pastor estende o microfone e o jovem diz: eu não estou aceitando a Jesus por causa da sua pregação. Eu sou foragido da polícia. Houve uma fuga na penitenciária e eu estou entre os que escaparam. E eu entrei numa loca de pedra lá na serra que tem do outro lado do bairro, para me esconder até a poeira baixar. E eu não sei como, sexta-feira me chegou um crente e subiu em cima da pedra que eu estava escondido dentro, e ele pregou para mim.
e perguntou se eu queria aceitar Jesus como Salvador, e eu aceitei lá embaixo. Ele não viu, mas ele orou por mim. E eu vim aqui só dizer para o senhor que eu já sou crente. Você pode dar um glória a Deus, você pode falar em línguas, você pode dizer aleluia, você pode celebrar a Deus. Discernimento de utilidade. Deus tem um propósito para você. Você não foi chamado sem propósito. Eu não sei pregar, pastor. Irmãos, nós temos na nossa bancada de pastores, pastores que não pregam. E pode um pastor que não sabe pregar? Ah, queridão, discernimento de propósito. Cada um é chamado para um propósito. Que ele me permita mencionar, nós temos um pastor aqui que eu coloquei ele na escala um dia para pregar. E ele telefonou e disse assim: pastor, por favor, me tira da escala. Eu não dou conta de subir ali em cima e pegar um microfone. Mas ele é um dos maiores ganhadores de almas que eu conheço. Um evangelista nato, de rua, da noite, de ponta em ponta, de esquina em esquina. Se chamar ele de madrugada para ir para a porta do hospital, para o beco da comunidade, tem alguém lá precisando receber uma oração, ele não vai perguntar se pode ir, ele levanta e vai. Cada um chamado com um propósito e com habilidades específicas que Deus dá. Qual é o seu chamado? Só não fique parado. Tem um hino na harpa cristã que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Provoca seu vizinho e diz para ele: faça alguma coisa. Eu conheço um irmão aqui em Feira de Santana, ele já deve ter uns 80 anos. E sempre que eu o encontro, ele está vendendo água de coco num carrinho de mão. É membro da ADEFES. E ele me disse uma vez: irmão Josué, faz mais de 20 anos que eu fiz com Deus um voto, que eu não volto para casa sem ganhar para Jesus pelo menos 10 almas no dia. Ele não é diácono, ele não é presbítero, não, ele não é pastor, ele não tem cargo, mas ele entendeu que disposição vale mais do que posição. Provoca de novo o vizinho e diz para ele: Deus está esperando que você faça alguma coisa. Vamos parar. Eu disse que não ia ser uma pregação e virou, foi um seminário. Pelo amor de Deus. O impacto missionário se dá quando nós entendemos que evangelização é investimento para a eternidade. Jesus diz assim: eu vos enviei para colher onde não semeastes. Mas como? Qual é a lógica disso? Ele explica a lógica. Quem ceifa recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna. O que Jesus está dizendo: quem semeou, não semeou a sua semente, e quem colhe, não está colhendo o seu fruto, é para a eternidade. O investimento é eterno. O seu carro vai enferrujar. Não enferruja mais não, que é de fibra, né, irmão? Fica velho. O seu celular de última geração, daqui a 6 meses, está pedindo atualização. A sua formatura,
aquele título que você recebeu de engenheiro civil, passou na OAB, parabéns. Recebeu o CRM, Deus lhe abençoe. Odontólogo, lindo. Mas isso também é obsoleto. Se pelo menos a cada 2 anos você não fizer curso de especialização e atualização, você se torna um profissional perdido no mercado de trabalho. Passa. Mas uma alma é um investimento que não se perde. Esse investimento vai para a eternidade. Eu conheci um irmão em Salvador e concluo. E ele testemunhou uma certa feita que ele aceitou a Jesus por causa de um folheto que ele havia recebido 12 anos antes. Ele estava num ônibus coletivo. Saiu do trabalho, estava indo para casa e alguém entrou no ônibus evangelizando e deu a ele um folheto. E ele nem leu. Dobrou o folheto, colocou na carteira e foi-se embora. Os anos se passaram, ele se tornou empresário. E o negócio ia muito bem. Até que numa dessas variações aí de plano econômico e mudança, conversão de moeda, ele quebrou. Quando ele quebrou, ele entrou em desespero e começou a pensar em suicídio. E um dia ele aproveitou a casa vazia e entrou no quarto. No quarto onde ele guardava, sabe o quarto da bagunça? Toda casa tem o quarto das coisas que não precisam. Ele entrou nessa. Fechou a porta e começou a mexer nas coisas e encontrou uma pasta antiga que ele tinha. Abriu a pasta, encontrou uns papéis, conta de água, velha, conta de luz, velha, e encontrou uma carteira, velha. Ele abriu a carteira velha, passou a mão e encontrou um papelzinho dobrado. Quando ele abriu o papel, despedaçando, ele disse que o papel caiu pedaços. Ele colocou em cima de montou os pedacinhos e leu. Era um folheto antigo que dizia: você sabia que Jesus ama você? Ele aceitou a Jesus por causa daquela mensagem. Porque o Evangelho é a única mensagem que não perde a sua validade. Fica de pé, por favor. Deus vai usar você. Eu ainda tenho alguns minutos. Eu quero chamar aqui à frente você que tem de Deus um chamado e enterrou. Você que tem de Deus um talento e colocou na sacola. Pode vir logo. Pode vir. Não, Deus não vai fazer. Não creio mais. Me frustrei. Eu perdi a motivação. Vem. O Espírito Santo vai acender a chama. Ele vai. Ele renova. Emaganamastu e couviastou a maelada gasai. Donald Stamps é o idealizador e comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal. Quando Deus falou com Stamps que ele deveria vir para o Brasil, pregar no Brasil, ele falou com Deus: como? O meu pai é um ateu.
Que adianta eu ir ganhar uma nação se eu não conseguir ganhar minha casa? E o Senhor disse para ele: faz uma campanha de oração e jejum. E orientou como ele deveria fazer. E ao final da campanha o Senhor disse: agora vai tomar um café com o teu pai. Aquele foi o dia que o pai de Donald Stamps entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O que te bloqueia? Qual é o seu argumento? Vou lhe desafiar. Traga seu argumento e coloque diante de Deus como desafio para Ele. Traga o seu argumento e deixe no altar como desafio para Deus. Faça como Stamps fez. Mas o Senhor está chamando você para se movimentar, para sair do lugar, para colocar a sua profissão, a sua empresa, o seu talento, a sua formatura e a sua formação em função do seu reino. O Senhor quer fazer de você um missionário na universidade, na indústria, no mercado de trabalho, na escola. Vai ser legal? Todo mundo vai lhe aplaudir? Não. Mas vai ser bom demais chegar diante de Deus e quando Ele te perguntar onde estão os talentos que eu te entreguei, você dizer: aqui estão, Senhor. E Ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Mas Deus quer usar você. Deus quer usar você. Eu quero orar por estes irmãos, mas eu quero mais um desafio. O Senhor me trouxe ao coração isso. Onde estão os pais? Levantem as mãos, por favor. Camaico faz tuite palamando da gás. Seu nome é Abraão. Diga comigo agora: meu nome é Abraão. Repete: meu nome é Abraão. Deus está lhe pedindo Isaac. Eu quero lhe convidar agora a pegar seus filhos e seus netos. Não é fazer aquela consagração a Deus, tipo consagrar para que Deus não deixe nada de ruim acontecer. Não é essa. Essa a gente está fazendo todo dia e o Senhor está guardando e vai continuar. A consagração que eu estou lhe desafiando agora é: Senhor, eu estou pegando meu filho, minha filha e te dando. Está no mundão, se jogou, está nadando de braçada. Pode ficar tranquilo, Jesus entende de pescaria. Ele sabe lançar a rede e trazer. E eu não quero que você entregue seu filho a Deus. Peraí, como eu vou entregar a Bíblia para esse irmão, que eu vou entregar e vou ficar segurando, sem saber se ele vai segurar de verdade. Não, esse não é o propósito. Você vai pegar seu filho agora e vai entregar para Deus assim. Essa é a Bíblia que eu mais tenho ciúme, tá? Lança ele agora. Diga para Deus: Senhor,
meu filho fulano, eu estou oferecendo no altar. Pode dizer isso. Para de fazer oração educada. Abra a boca, ora. Se sentir vontade de gritar, grita. Se sentir vontade de dar aquele urro desesperado, dê. Mas eu estou falando agora de uma geração sendo consagrada ao Senhor. Eu estou falando agora da nossa descendência sendo consagrada a Deus. Pai, aqui estão irmãos que receberam dons, talentos, ferramentas, habilidades. Eu te peço que a chama seja reacendida no coração deles, que nenhuma palavra de desânimo que tenha sido lançada na sua alma continue lhe bloqueando, lhe travando. Acende a chama agora. Provoca no espírito do teu filho, provoca no espírito da tua filha uma determinação de fazer algo poderoso para o teu reino aqui. Pai, tu és Pai, e nesta oração estão sendo colocados filhos e filhas no altar, netos e netas estão sendo oferecidos no altar. Recebe agora, Senhor, completa autorização, permissão, legalidade, se é que nós podemos dizer isso ao Senhor, que tudo pode. Onde eles estiverem agora, Senhor, lança a tua rede e traze-os. Está escrito que o Senhor pode atraí-los com cordas de amor. Lança agora o laço do teu amor e atrai. Os nossos filhos estão sendo oferecidos ao Senhor agora. As nossas filhas estão sendo oferecidas ao Senhor agora. Homens sem Deus sacrificam os seus filhos aos deuses. Vamos. Nós consagramos os nossos no teu altar agora, Senhor. Fala o nome do seu filho, fala o nome da sua filha e diz para Deus: eu entrego meu filho ao Senhor, eu dou minha filha ao Senhor, o meu neto, entregue agora. Só quem pode dê brados de glória, aplauda ao Senhor. Leve para casa os seus molhos e fique atento ao que Deus vai começar a fazer na sua vida e através da sua vida, a partir desse momento e das atitudes que você vai tomar acerca da tua chamada. Aleluia, aleluia. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind, even when the
fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in. They pull me like a falling star, even after every tear and distance. Your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star, even after every tear and distance. Your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses,
your message.